Aqui nós temos o vetor tangente e a reta tangente conseguidos, né, através das parametrizações dadas nos vídeos anteriores. Então aqui está a parametrização do disco, do círculo de raio 1. Eu pedi para o GeoGebra derivar, né, não é uma derivada difícil, mas eu pedi para ele derivar para que eu conseguisse calcular o vetor tangente e aí a partir do vetor tangente definir a minha reta tangente, né, que tem como equação, olha, o alfa 2, que é a equação do meu círculo, do meu círculo, né? No ponto T0, 5,24 e andando T vezes, né? Como eu falei para vocês, eu não sei porque ele põe 0, mas aparece T vezes na direção do vetor tangente. Então, ó, aí eu tenho então tanto o vetor tangente quanto a reta tangente. Vou pedir para animar aí e aí a gente consegue perceber a variação, né, do vetor tangente e da reta tangente, ok? Isso seria então para o nosso disquinho. No cardioide, na cardioide acontece uma coisa interessante. Só antes de passar para a cardioide, notem que o tamanho do vetor tangente ele não muda no caso do disco. A gente tem isso porque a derivada do seno e do cosseno que parametrizam o nosso disco também vai ser, no caso, menos seno e cosseno, e o módulo disso vai ser 1 sempre. Então, a gente nota que o vetor tangente, ele muda a direção, muda o sentido para cada ponto, né, da parametrização, para cada valor de t na parametrização, mas o tamanho do vetor não muda. É uma característica aí do nosso disco. Vamos ver no cardioide o que nós temos para falar. Então, agora eu vou tirar as coisas relacionadas ao disco. Eu só falo disco, né? O círculo. E vamos colocar aqui a cardioide. O que vai acontecer na nossa cardioide de interessante e que vale a pena a gente ressaltar aqui? Nós temos, ó, o vetor tangente, a reta tangente, todas parametrizadas já, né? Do jeitinho que eu falei com vocês. Só que vocês podem notar que agora existe uma variação do tamanho, né, do vetor tangente, muda módulo, muda sentido e muda direção também. Mais uma coisa que eu queria ressaltar aqui, para a gente ficar claro, seria a questão da regularidade da curva. Eu ainda não falei, mas lá no nosso resuminho, olha, o que é uma curva regular? Uma curva regular, se a alfa' derivada da minha curva for diferente de 0 para todo t. Até agora, as 3 curvas que a gente viu, que foi a reta, o círculo e a cardioide, elas são regulares, né? A derivada existe em todos os valores de t e ela nunca vai ser o vetor nulo. E aí, isso precisa tá bem determinado pra gente que essa derivada, essa alfa', ela existe no parâmetro t. Por que eu estou falando isso? Parece uma coisa muito lógica, né? Mas se a gente prestar bem atenção aqui, o que vai acontecer na origem? Notem que a cardioide, se a gente pensar em x, y, na origem não existe derivada. Vocês notem que nós temos um bico, né? O que caracteriza a não existência da derivada quando a gente vai analisar os limites laterais, né? A direita e a esquerda do zero. Toda vez a função ela vale 0 quando t é π sobre 3. Se a gente voltar lá naquele videozinho das coordenadas polares, quando eu pego, vamos pegar aqui a partir do 0 e tá no π, né? Deixa eu voltar para o 0 lá para me ter um valor de referência. Aqui está o 0. Então, quando eu vou para π sobre 3, olha, esse é o valor do vetor tangente. Nós vamos ter o vetor tangente menos 0,87 menos 1,15. Andando até chegar no 5π sobre 3, notem que o vetor derivada, ele tem coordenadas diferentes do que eu tinha antes. E realmente, se eu for analisar o 0, 0, o alfa, a função alfa no ponto 0, 0 com relação a x e y não tem derivada no zero. Então, parece que não faz sentido se eu analisar por x e y a existência da derivada no 0, 0. Mas, como eu reforcei no início,
eu estou analisando a derivada no parâmetro t, tá vendo? Olha, alfa é regular, se a alfa' de t é diferente de zero, para todo t. Então, na parametrização t, alfa' em π sobre 3 existe, é bem definido. Não sei se vocês lembram que era menos 0,87 menos 1,5, era um vetorzinho para cá. E agora, no 5π sobre 3, que é esse valor, é 0,87 menos 1,5. Ou seja, para o parâmetro t, a nossa cardioide alfa3, ela tem todas as derivadas para todos os valores de t e essa derivada, esse vetor tangente, nunca vai ser 0, 0. Ou seja, a cardioide também vai ser uma curva regular. Então, eu já coloquei para animação e para vocês verem, né? A existência dos vetores tangentes, lógico, não está indo para todo t, né? Está indo de π sobre 12 a π sobre 12, mas nós podemos afirmar que a cardioide é sem infinito, sim, no parâmetro t, e é regular porque a derivada, se a gente fizer a conta da derivada, a gente vai perceber que ela não vai ser nula ao mesmo tempo, tanto para a variável x quanto para a variável y.